Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas mais um dia, pela glória de Deus, para estar ouvindo a sua palavra. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje está lá em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir ministrar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa revelar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, que a Tua palavra possa vir dar fruto na estação correta em nossos corações. Senhor meu Deus, fala conosco, transforma o nosso coração, que é um coração de pedra e um coração de carne. Usa-me, Senhor, o vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é força para permanecer. Nós vivemos em tempos difíceis, em que pressões da vida às vezes são fortes, ventos ao contrário, as decepções, o cansaço emocional, físico e também espiritual, nos desafiam a continuar firmes, a permanecer no Pai. Permanecer não é apenas existir ou sobreviver, mas é manter-se firme na fé, no propósito de Deus, mesmo quando tudo diz ao contrário, mesmo quando tudo te diz desista, mas é permanecer firme em Jesus. Permanecer é estar ligada ao coração de Jesus. E todos os dias o Senhor, Ele nos convida, Ele nos chama a permanecer ligadas a Ele, ao coração dEle. Não simplesmente para visitá-lo de vez ou outra, ou buscá-lo simplesmente em momentos difíceis. Não, Ele nos convida, nos chama para sim criar e cultivar um relacionamento constante e profundo com Ele, de verdade. A Bíblia aqui nos ensina que a verdadeira força para permanecer, ela não vem de nós mesmos, mas do Senhor. A palavra do Senhor diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As suas forças é renovada enquanto você espera, enquanto você está ligada a Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre onde encontrar essa força, porque é importante permanecer e como isso pode transformar a nossa vida, como isso pode mudar a nossa vida, quando nós permanecemos em Jesus. Porque Deus, Ele honra aqueles que são fiéis, não porque são perfeitos, mas porque permaneceram, mesmo em momentos difíceis, quando tudo tinha para desistir, permaneceu esperando no Pai, permaneceu firme com a sua fé. Então hoje é preciso que eu e você, eu não sei qual situação que você está aqui ouvindo a sua mensagem, mas o Senhor está aqui para te lembrar e para te convidar a permanecer nele, pois aquele que permanece na videira, grandes frutos colherá. Não porque é perfeito, mas é porque está ligada a Ele. Mas onde está a sua fonte da sua força? Aonde você está conectada? É como um telefone, quando ele está acabando a bateria, é preciso que a gente liga ele numa fonte, que a gente liga ele numa tomada para ele recarregar. E aonde a sua fonte está ligada? Você está ligada em Jesus? Hoje eu estou aqui para te convidar. Liga na fonte que se chama Jesus. Você precisa estar conectada em Deus. Você precisa estar firme em Deus, para que você consiga passar por momentos difíceis. Porque a própria palavra do Senhor nos diz: no mundo nós teríamos aflições. No mundo a gente passa por muitos momentos difíceis. Às vezes passamos por momentos que nós achamos assim que acabou,
não tem mais solução, nós queremos parar, nós queremos desanimar, porque o mundo de hoje, a gente acha que as coisas têm que acontecer rápidas, no nosso tempo, na nossa hora. E o tempo de Deus, para nós, é totalmente diferente do nosso. Porque, na verdade, o tempo de Deus, ele é devagar, ele acontece no tempo certo, e o nosso tempo não. O nosso tempo é agora, é para hoje. E muitas das vezes nós ficamos desfalecidos, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós queremos parar em meio caminho. Mas o Senhor nos chama, nos convida a permanecer, porque nós, mesmo tendo limitações, mesmo sendo limitadas, a nossa verdadeira força, ela vem do Senhor. Tem dias que se torna até difícil para a gente se levantar. Tem dias, não sei se já aconteceram com você, mas às vezes nós estamos ali, a gente está sem força até para levantar da cama. A gente está com tanto problema, com tantas aflições, que nós acordamos e falamos, meu Pai, como eu vou fazer? Eu acho que eu não tenho força nem para levantar. Mas algo ali nos impulsiona e nos faz levantar e nos faz passar um dia, lutar, correr atrás, às vezes, muitas das vezes com um sorriso no rosto. E a gente chegamos no final do dia falando, não sei nem como conseguir. Mas sabe por quê? Porque há uma graça sobre você. Há um Deus te sustentando ali. Por isso que é preciso você estar ligado a Jesus e saber quem é o seu Redentor. Você precisa ter essa verdade, essa convicção que o seu Redentor, ele vive. E que por mais difícil que esteja, por mais que você está passando por um momento de tribulações, um momento difícil em sua vida, o seu Redentor, ele vive. Você vai vencer, porque você não está sozinha. Você não caminha nesse mundo sozinha. Você tem um Deus te sustentando, que te cobre com a graça dele todos os dias de manhã, quando você acorda. É preciso permanecer. Em Isaías 40:31 nos diz, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Permanecer não é só resistir, é depender do poder de Deus, é depender totalmente de Deus. É parar de querer lutar com a sua própria força e sim confiar no poder de Deus, nas coisas que Deus pode fazer na sua vida. Quando nós permanecemos no Senhor, Ele renova nossas forças. A própria palavra dele está nos dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando então permanecemos, nossas forças são renovadas. A palavra dele nos diz, subirão como águia, como asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. A palavra do Senhor que está nos dizendo que nós vamos subir como águias, como asas de águias. Nós vamos correr e nós não vamos se cansar. Nós vamos andar e não vamos fadigar. Porque as nossas forças são renovadas pelo Senhor e não por nós mesmos. E quando nós estamos correndo, andando por nossa própria conta, nós ficamos cansados, nós ficamos fadigados, nós ficamos desiludidos. Porque as nossas forças são renovadas em nós mesmos. E nós não temos essa capacidade. Só Deus. Só Ele pode renovar nossas forças para que nós andamos e não se cansamos. Para que nós corremos e não fadigamos. Mas esse poder está nele. Por isso é preciso que nós colocamos as nossas expectativas humanas, as nossas forças, nossas mesmo, de lado. E confiamos no poder de Deus, naquele que pode renovar as nossas forças, para continuar, para permanecer. Porque permanecer é uma escolha diária. É decidir buscar a presença de Deus,
mesmo quando nós se sentimos assim, cansadas, desanimadas, porque na caminhada da vida, nós chegamos a momentos que nós não queremos mais, nós não queremos insistir na oração, nós não queremos mais meditar na palavra, nós não queremos mais confiar. Nós ficamos desfalecidas, com os joelhos desfalecidos. Nós vivemos num momento que nós oramos, mas nós sentimos que a oração não está passando no teto. Nós lemos a palavra, mas a palavra não fala conosco. Parece que nós estamos parados, perdendo tempo. Mas nós precisamos confiar, mesmo quando nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo em nossa vida. Porque mesmo quando está tudo parado no nosso olho humano, nós precisamos permanecer na oração, na palavra. Crer na promessa que Ele nos diz. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, porque nos bastidores das nossas vidas, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mesmo que agora algo nós não vimos, mas nós precisamos crer que Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso é preciso que eu e você permanecemos firmes, mesmo quando nós não queremos orar, mas vai orar. Mesmo quando nós não queremos estar ali na presença, meditar na sua palavra, mas permaneça ali, porque Deus está vendo o quanto você está sendo fiel, mesmo passando por momentos difíceis na sua vida. O quanto você está permanecendo. Deus não honra aquele que é perfeito, não. Deus honra os fiéis, que mesmo em momentos de dificuldade, permaneceram ouvindo a sua palavra, permaneceram em oração. Por isso Ele honra aqueles que permaneceram ligados a eles. Permanecer é firmar, apesar da circunstância. Apesar de estar difícil, mas você ali permanece firme, crendo que Deus é o seu Redentor e que a graça dele é o suficiente. Na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, nos diz: mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que nós vemos o poder de Deus sobre a nossa vida. A palavra dele nos diz que a graça de Deus é o suficiente para nós, para nos sustentar, para nos fortalecer. É em momentos de fraqueza, dificuldade, que nós vimos o poder de Deus sobre a nossa vida, a nossa força sendo renovada, nós sendo sustentada, nós temos uma força que nós não sabemos de onde. Às vezes nós passamos por aprovações e quando nós vencemos ela, nós olhamos e falamos, como eu consegui? Foi a graça dele. A graça dele que nos sustentou todas as manhãs. Você precisa entender que a graça dele é o suficiente na sua vida. É o que você precisa. Que muitas das vezes vai ser só você e Deus. E acredita, é tudo que você precisa. É da presença dele, da graça dele, todas as manhãs te cobrindo. Porque é ela que te sustenta. É ela que te fortalece todos os dias. Mesmo quando você acha que não vai conseguir, a graça dele te levanta. Deus, ele não prometeu tirar todas as dificuldades da nossa vida, mas ele prometeu a sua graça sobre nós, para nós conseguirmos suportar todas as tribulações e dificuldades em nossa vida. Então descansa seu coração. Confia na graça de Deus sobre a sua vida. Confia que Deus está com você. Que por mais difícil que hoje você está passando por um momento, eu estou aqui para te dizer. Descansa o seu coração. Confia em Deus, pois você vai vencer. Permanece firme, ligada a Jesus, ao seu coração.
Não desiste de orar. Não desista de estar na presença do Senhor. Mesmo que aos seus olhos nada está acontecendo. Mas eu te garanto que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. É preciso continuar firme. É preciso continuar permanecendo nas orações. Não desista agora. Porque a graça de Deus não é apenas para nos salvar, mas também para nos sustentar. Não desiste de orar para aquele filho que ainda está perdido. Não desista de orar para aquela causa que está na justiça. Não desista de orar para aquele sonho que ele supita em seu coração. Não desista de orar por a cura que você tanto busca. Não desista de orar para aquele marido que se encontra num vício. Permaneça em oração. Deus está ouvindo cada oração. E quando você não tiver força para orar, apenas vai para a presença. Apenas desbruce ali o seu coração. Mesmo em silêncio, Deus, ele recolhe cada lágrima. Ele entende cada suspiro que sai. Ele está ouvindo. Ele está ali, firme, segurando a sua mão e falando para você: filha, você não caminha sozinha. Você não anda sozinha. Eu estou aqui, te ajudando a carregar e a suportar esse fardo que hoje é pesado. Entrega para Jesus. Permaneça ligada ao coração dele. Não desista, por mais que as circunstâncias te mostrem que é o fim. Há esperança em Deus. A palavra nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você estiver cansada, desanimada, vai para o colo do Pai. Renova as suas forças ali nele. Porque quando nós estamos firmadas na palavra, em Jesus, mesmo em tempos difíceis, de aprovações, nós não somos arrancadas. Porque as nossas raízes estão firmes no Pai. Estão firmadas. Ele é o nosso alicerce, ele é o nosso pilar. Então por isso nós precisamos permanecer. Você precisa enxergar o propósito além. Você precisa enxergar o propósito se você permanecer em Jesus. Porque Deus tem um plano maior que nós não conseguimos ver agora. Mas tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Nós precisamos enxergar que ali tem algo maior. Deus está preparando algo maior. Tem um propósito maior na nossa vida. E nós precisamos estar ali ligada em Jesus, acreditando no propósito maior que Ele tem para a nossa vida. Nós não podemos parar em meio caminho, nós não podemos desistir. Porque só vive o propósito aquele que suporta o processo. E às vezes nós queremos pular o processo de permanecer, porque nós também somos aprovadas por Deus. Deus nos aprova o nosso caráter, o nosso coração. Ele quer saber aonde estamos ligados, aonde está a nossa fé. Então por isso nós não podemos parar em meio caminho. Nós precisamos permanecer em Jesus, porque nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Nós precisamos ter essa verdade e essa convicção ligadas ao nosso coração. Que por mais difícil que está, o nosso Redentor, Ele vive e Ele vai se levantar sobre a nossa vida. Mas para isso é preciso permanecer, mas com fé, oração. Na palavra do Senhor em João 15:5 nos diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. A palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor é a videira e nós somos ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer.
Jesus é a verdadeira videira. Nós somos os ramos. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos ligados à videira. Nós só produzimos fruto verdadeiro quando estamos ligados a Ele. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem estar ligado à videira, nós somos ramos mortos. Nós não podemos dar, um ramo não pode dar fruto por si mesmo. Assim somos nós não podemos dar frutos por nós mesmos. Nós precisamos estar ligados à videira, para que nós possamos dar frutos. Aquele que permanece ligado na videira, dá muitos frutos. Mas para isso é preciso permanecer. Mesmo nas estações mais sombrias, mais difíceis. Uma árvore, ela tem várias estações. Ela passa por um momento de frio onde todos os seus ramos secam. Mas depois vem a primavera, que começa a nascer os brotos. Depois vem o verão, onde os ramos frutícolas, aqueles galhos lindos, bonitos. Assim somos nós. Nós passamos por momentos de período onde nós estamos com os galhos secos. Mas nós estamos ligados a Jesus. As nossas raízes estão firmes. Nossos galhos podem até estar sem folhas. Mas nós não estamos mortas. Nós estamos ligadas a Jesus, a nossa videira. Mas quando vem a primavera, nossos frutos começam a nascer. E quando vem o verão, nossos frutos ficam lindos. Os galhos, os frutos são visíveis para todos verem. Mas uma árvore passa por cada estação. Assim é a nossa vida. Nós precisamos entender a estação que hoje nós estamos vivendo, a estação que hoje nós estamos passando, mas nós precisamos permanecer ligadas. Às vezes o Senhor tira alguns galhos para podar, para dar força àquela raiz, para crescer, para frutificar. E assim somos nós. Às vezes Deus vem moldando, tratando o nosso coração, o nosso caráter, para quando nós frutificar uma árvore bonita. Mas para isso nós precisamos estar ligados à videira. Para uma árvore dar um belo fruto, renascer novamente, ela precisa estar firme ali naquela raiz. Se arranca e se tira da árvore, o galho morre, seca e morre. Não tem mais vida nele, porque ele foi arrancado ali da videira, da árvore. E eu e você não podemos ser arrancados da árvore da vida, da videira. Porque Jesus é a verdadeira videira em nossa vida. Nós não podemos ser arrancados dele, nós não podemos se desligar dele. Porque se desligar, nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos nada, nós não somos nada. A própria palavra do Senhor nos diz, porque sem mim nada pode fazer. Quem permanece em mim, eu nele, esse muito fruto dá. Se nós permanecermos ligados à videira, muitos frutos nós colheremos. Muitas vezes nós queremos frutos rápidos, caminhos mais fáceis. Mas hoje Jesus nos chama a permanecer nele. Por mais difíceis que você está passando, Jesus nos convida a permanecer nele. Porque a palavra dele nos diz aqui, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. É a palavra dele que está nos dizendo que se nós permanecer, nós vamos dar muito fruto. Mas exige de mim, de você, um relacionamento constante com o Senhor. Um relacionamento de total dependência nele. Onde nós deixamos a nossa expectativa humana, a nossa força humana de lado e confiamos apenas no poder dele, na força dele, na graça dele, que nos sustenta todos os dias. Porque a palavra do Senhor aqui em João 15:5 nos diz, eu sou a videira. Jesus é a verdadeira videira em nossa vida. E nós precisamos nos manter ligadas à videira.
Jesus é a fonte da vida, é a força, é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos dele e nós dependemos totalmente dele. Nós somos apenas os ramos, que sem estar ligada à videira, nós não somos nada. Porque nós dependemos totalmente dele para viver e para frutificar. Se nós não estiver ligadas a ele, nós não frutificaremos. Nós não damos frutos saudáveis, lindos, bonitos. Não. Nós precisamos permanecer e estar ligada a Jesus, para que eu e você podemos frutificar. Porque toda estação, todo momento em nossa vida passa. Ninguém permanece sempre feliz, ninguém permanece sempre triste, ninguém permanece sempre em tribulações. Não, tudo passa em nossa vida. São estações, são momentos, mas nós precisamos estar ligadas em Jesus em todos os momentos em nossa vida, porque com ele nós colheremos grandes frutos. Não porque somos perfeitos, mas porque estamos ligadas a ele. E isso é por isso que nós recebemos grandes frutos, porque estamos ligadas a ele, permanecendo dia após dia com esperança em Jesus. Nós não podemos desconectar da videira, porque se nós desconectarmos, se nós se perder em meio caminho de Jesus, nós não somos nada. A nossa vida para. Nós ficamos viver por viver, sem propósito, sem um porquê. Mas quando nós estamos ligadas a Jesus, nós vivemos com propósito. Sabemos que nós temos um propósito nesse mundo para cumprir. Então, decida hoje a ficar firme, ligada à videira, a verdadeira videira da vida, que é Jesus. Permaneça firme nele. Escolha hoje a permanecer, por mais difícil que você está vivendo. Permanecer não é apenas fazer uma visita rápida, apenas estar ali no Senhor quando você precisa, em momentos difíceis. Não. Permanecer é morar ali, é habitar na presença de Deus, é criar sua raiz forte. Para você fortificar suas raízes, é no secreto com Deus. É ali no invisível, onde ninguém está vendo, mas só você e o Pai está na presença. Fortifique as suas raízes. Busca no Pai. Cultiva uma verdadeira intimidade com Deus, para que você consiga permanecer em todas as estações da sua vida, para que você consiga entender que a graça dele te basta e que você não está sozinho e que você não caminha sozinho. Porque permanecer é envolver em oração, em meditar na palavra, é obediência e confiança, mesmo nos momentos mais sombrios de lutas em sua vida. Mesmo quando a circunstância diz que não dá mais, mas é escolher permanecer, porque você acredita e tem fé que para Deus ainda há solução. Permanecer é mais do que crer, é andar com Ele todos os dias, crendo no seu poder sobre a sua vida. E se você permanecer na videira, você colherá grandes frutos em sua vida, porque a palavra dele nos diz que aquele que permanece nele e ele nele colherá grandes frutos. É impossível você viver uma vida íntegra, uma vida com lealdade, permanecendo firme em Jesus e você não colher fruto algum. É impossível, porque a palavra dele nos diz que aquele que permanece colherá frutos, muito frutos. A palavra dele ainda diz, esse dá muito fruto. Então você colherá muito fruto em sua vida. Permanece. Permanece.
por mais difícil que esteja, hoje eu estou aqui para te dizer, permanece ligado à videira. Permanece ligados a Jesus. Hoje Ele nos chama, não apenas para continuar nesse mundo existindo, mas para frutificar e glorificar o seu nome aqui na terra. Lembre-se que permanecer é um processo diário, é uma escolha que você precisa fazer todos os dias em sua vida. Porque cada dia Deus renova aquilo que você precisa para não desistir. Deus está renovando em seu coração. Deus está colocando força em você para que você não desista. Mas para isso é preciso permanecer, para colher frutos, para ver os frutos da sua permanência. É preciso continuar permanecendo todos os dias, sem desistir, sem parar em meio caminho. Ei, não desanime, não pare agora, não canse de correr atrás, de lutar. Deus honra aqueles que mesmo que tinham motivos para desistir, mas não desistiu, permaneceram ligados a Ele na videira. Esteja ligada ao Senhor, porque sem Jesus nós nada somos. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Permaneça por mais difícil que esteja. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, a Tua palavra foi ministrada nesse momento. Senhor meu Deus, estamos aqui para Te pedir, renova nossas forças. A Tua palavra diz que aquele que permanece ligados em Ti, esse muito fruto dará. Pai, nós queremos permanecer firmes, ligados a Ti. Senhor, meu Deus, toda vez que nossos joelhos querer desfalecer, que o Senhor possa nos fortalecer. Que a Tua graça possa nos sustentar cada dia, a cada manhã. Pai, eu não sei o que cada pessoa que está vindo essa mensagem está passando hoje, mas eu lhe peço e clamo, Senhor, ajuda essas pessoas a permanecerem. Senhor, renova as suas forças, leva esperança, perseverança ao coração de cada uma delas, que elas possam seguir firmes, ligadas a videiras, que elas possam seguir firmes, permanecendo em Ti, e que eu também possa permanecer ligada à videira, firmes em Ti, e que nós não esquecemos que o nosso Redentor, Ele vive, em nome de Jesus. Amém?